Fala, jovens, tranquilo? Hoje vamos dar continuidade ao estudo bioquímico e bromatológico das moléculas de carboidrato. Se você não sabe a diferença entre os carboidratos e os açúcares do ponto de vista da bioquímica e da bromatologia, não deixa de ver o vídeo anterior. Então hoje nós vamos fazer comparações dos carboidratos presentes no alimento, o arroz do tipo 1 e 2 e integral, principalmente para observar essas variações de tipos de carboidrato no arroz branco e no arroz integral. Bom, a análise centesimal, descrita na tabela brasileira de composição de alimentos, na página 23, documento da Unicamp, já nos dá algumas informações interessantes na comparação entre o arroz integral e o arroz do tipo 1. A primeira análise interessante da gente avaliar é o valor energético, dessas porções. Observe que numa porção de 100 gramas de parte comestível de arroz integral, se comparado ao arroz do tipo 1 ou do tipo 2, vocês observem que o valor energético ele se assemelha muito. Ou seja, a quantidade de quilocaloria que tem numa porção de arroz integral é extremamente semelhante ao valor energético que eu tenho numa porção de um arroz branco. Portanto, isso já elimina uma lenda de que o arroz branco ele tem um valor energético maior do que o arroz integral. O segundo ponto interessante de avaliar é a quantidade em gramas de carboidrato. Notem que as concentrações em gramas, se comparado do arroz integral e do arroz do tipo 1 e tipo 2, é extremamente próximas uma das outras, o que nos mostra que o teor de carboidrato total, se comparado os dois, são bem próximos. Também eliminando uma lenda de que o teor de carboidrato em alimentos brancos são maiores do que no arroz integral. Mas o que chama atenção para nós é o teor de fibras alimentares. Lembrando para vocês que na análise centesimal, o teor de fibras alimentares ela está dentro do total de carboidratos. Entretanto, quando a gente avalia a concentração em grama do arroz integral ou do arroz branco do tipo 1 e do tipo 2, é notável de que a concentração de fibras alimentares no arroz integral é bem maior do que no outro tipo de arroz. Portanto, nós vamos fazer uma avaliação então dessas estruturas de carboidrato e dessas estruturas de fibras alimentares presentes nos dois tipos de alimentos. A primeira análise é a avaliação do teor de polissacarídeos presente se comparado ao arroz integral ou ao arroz branco. É notável que o teor de amido total, ou seja, do polissacarídeo amido, é bem maior no arroz branco do que no arroz integral. Para a gente lembrar um pouquinho da estrutura do amido, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Lembrando que amido é uma molécula em que células vegetais usam para estocar energia e nosso corpo pode usar ele também para a formação de energia. O que é o amido? Então, o amido ele é formado por dois polímeros de glicose, eles chamados de amilose, representado aqui nesse desenho em azul, e outro chamado de amilopectina, representado aqui nesse desenho em preto. A amilose ela é uma estrutura linear não ramificada, onde várias moléculas de glicose vão ligando umas às outras. Lembrando que a ligação glicosídica que acontece nessa região é uma ligação do tipo alfa 1, 4, ou seja, faz-se ligação entre o carbono 1 de uma glicose e o carbono 4
de uma outra molécula de glicose. Entretanto, no polímero da amilopectina, ele tem pontos de ramificação. Aqui nesse vídeo, desculpa, nessa figura, eu selecionei os pontos de ramificação aqui em vermelho para facilitar o entendimento de vocês. Então eu tenho uma estrutura linear e existem pontos de ramificação nessa estrutura. Esses pontos de ramificação, eles são característicos por ter uma ligação glicosídica, né? Só que dessa vez ligação do tipo alfa 1,6, ou seja, entre o carbono 1 de uma molécula de glicose e o carbono 6 de outra molécula de glicose, tá bom? Também lembrando para vocês de que a molécula de amido, né, apesar de ser uma molécula de armazenamento vegetal, nós temos enzimas, as alfa-amilases, que são capazes de destruir, degradar essa molécula, principalmente nessas ligações do tipo alfa, e nós podemos usar essas moléculas para a produção de energia. Então, a segunda diferença entre os carboidratos, né, presentes nos dois tipos de arroz é de que, se a gente comparar aqui a quantidade de glicose ou de sacarose, ou seja, açúcares, presente no grão integral, esse aqui 100% é o grão integral, ele tem um teor de glicose em cinza e um teor de sacarose em branco, gráfico em branco, acima de 100 miligramas por cada 100 gramas de alimento, ou seja, o teor de glicose e sacarose em arroz integral é bem alto se comparar aí depois do processo de polimento que o arroz passa para a formação do arroz branco, né, durante o processo de produção desse arroz branco. E nós podemos ver que ele sim, ele tem concentrações em miligramas bem baixos de glicose e sacarose. Portanto, arroz integral tem uma concentração de glicose e sacarose maior do que o arroz branco. E por último, a análise dos polissacarídeos que mais nos chama a atenção, que nós chamamos de fração de fibras totais. É notável de que o teor de fibras totais aqui em arroz integral ele é bem maior do que se comparado ao arroz branco polido. Mas que fibras estão presentes nesse tipo de arroz? As principais fibras são a celulose, a hemicelulose e as pectinas. Botei duas estruturas aqui para vocês compararem. Lembre que eles são polissacarídeos. Isso aqui é uma representação só de uma ligação entre dois monômeros deles, mas eles têm vários monômeros ligados a isso. Se a gente comparar a molécula de celulose e a molécula de glicogênio, a molécula de glicogênio faz uma ligação glicosídica do tipo alfa, lembrando que as alfa-amilases podem degradar essa molécula de glicogênio, já a molécula de celulose não. A molécula de celulose faz uma ligação do tipo beta-glicosídica. E nós, seres humanos, não temos enzimas capazes de destruir essa ligação aqui. Consequentemente, nós não conseguimos absorver celulose a nível intestinal. E isso é extremamente importante, porque, por exemplo, as fibras alimentares que são solúveis, elas vão participar desse processo aqui, ó, de retenção de água, auxiliando na prevenção de constipação. E existem diversos estudos na literatura também mostrando que o consumo de fibras alimentares está correlacionado à redução da pressão arterial, à redução da concentração de colesterol total, à redução
dos níveis da lipoproteína LDL, a redução dos níveis de triglicerídeo e também no controle da glicemia sérica. Bom, esses foram alguns dos artigos que eu utilizei aqui durante essa pequena aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me mandar pelo Instagram, pelo direct do Instagram, tá? @professor_Nogueira. E até a próxima, meu povo. Fui!